Olá, meu nome é Ricardo Lino, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha série de mini aulas chamada Fluency Tips. E Fluency Tips significa dicas de fluência. E por que acompanhar essa minha série de mini aulas? Durante os meus quase 20 anos como professor e treinador, eu já ajudei centenas e centenas de alunos a destruir as dúvidas deles e ganhar confiança para falar inglês fluentemente. E é isso que eu vou compartilhar aqui com você nessa série, que eu estou compartilhando com você nessa série de mini aulas. E a dica especial que eu tenho para você hoje é uma dica crucial para falar inglês bem, para falar inglês fluentemente em pouco tempo. A questão é como usar corretamente going to e will para falar do futuro em inglês. Aqui diretamente do Canadá, estou mandando essas dicas para você. E antes de preparar essa mini aula, eu comecei a analisar o meu inglês e eu conversando inglês com meus amigos no trabalho, no dia a dia. E aí eu vou trazer essas dicas aqui para que você use corretamente o going to e o will no seu dia a dia, para que você melhore o seu inglês cada vez mais. Então vamos lá, começar aqui com alguns exemplos para você. I'm going to the pharmacy after work. I'm going to the pharmacy after work. Eu estou indo para a farmácia depois do trabalho. Eu estou indo para a farmácia depois do trabalho. O going to, ele indica um movimento, tá? Você está saindo de um local, indo para um outro local. Essa é a ideia principal do going to, tá? I'm going to the pharmacy after work, tá? Uma palavra para falar farmácia é pharmacy, a outra é drugstore. São palavras comuns, tá? É sempre bom quando tem uma farmácia perto do trabalho, perto da escola, né? Se você precisa comprar alguma coisa, você vai lá e compra, né? Então, I'm going to the pharmacy after work. Vamos para mais um exemplo aqui agora, tá? Relacionado ao futuro mesmo. I'm going to eat dessert tonight. I'm going to eat dessert tonight. Eu vou comer sobremesa esta noite, tá? Então, repara que eu estou usando going to e o verbo eat. Going to eat. Então, isso eu uso para falar de um futuro que é um futuro mais próximo. O going to quer dizer que eu estou me movimentando em direção àquela ação. I'm going to eat dessert tonight. Então, eu vou comer sobremesa esta noite. Eu estou usando tonight. Esta noite é um futuro próximo. Quando você fala de um futuro mais próximo em inglês, você vai estar usando going to. Uma das palavras que eu mais gostei de aprender em inglês foi a palavra dessert. Dessert significa sobremesa. E aí, você gosta de sobremesa? Pessoal, eu adoro sobremesas. Oh, meu Deus. Especialmente as sobremesas brasileiras. Que delícia, tá? Então, quando você está falando de um futuro mais próximo, então você usa o going to e põe o verbo, tá? Mais um exemplo para vocês, tá bom? I'm going to apply for that position. I'm going to apply for that position. Eu vou me candidatar para aquela posição. Eu vou me candidatar para aquela posição. Só que repara aqui que eu estou falando I'm going to apply. Eu já sei que eu vou me candidatar. Só que eu não estou falando quando. Nesse caso, eu uso going to para falar de um futuro que ele está certo. Eu tomei a decisão, eu organizei as coisas. Quando você usa o going to, então, você pode falar de um futuro próximo ou de um futuro certo. Lembra que eu falei no início? Going to indica um movimento, tá? E quando eu falo I'm going to apply for that position, eu estou dizendo que eu vou me candidatar para aquela vaga porque eu já tomei a decisão. E lembre-se, pessoal, quando você tiver uma vaga que envolve falar inglês, se candidata sim, mas continua fazendo aulas, continua se preparando, porque o segredo para passar uma entrevista de emprego em inglês é praticar o inglês, falar bem, e aí com certeza você vai estar passando na sua entrevista de emprego em inglês. Imagina que bacana? Agora, uma pergunta aqui para você usar o going to no seu dia a dia. Imagina que você tem um colega com quem você estuda, um colega do trabalho, e você quer saber o que essa pessoa vai fazer amanhã. Você fará essa seguinte pergunta. Ó. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow?
Só que nessa pergunta você está falando o que você vai fazer amanhã. Porque amanhã está sendo considerado para você, na pergunta, um futuro próximo, e você quer saber o que aquela pessoa já tem certeza que vai fazer. Só que às vezes você pode fazer uma pergunta com going to e a pessoa não responder com going to, porque no futuro dela algo não está certo, tá? Se ela não tiver certeza, ela vai usar outras coisas, e é isso que a gente vai aprender e vamos analisar um pouquinho agora, tá? Vamos seguir com nossos exemplos aqui. I will probably travel abroad in 2 years. I will probably travel abroad in 2 years. Isso seria, eu provavelmente viajarei para o exterior dentro de 2 anos. I will probably. Repara que para falar desse futuro, eu estou usando probably. Probably significa provavelmente. Então, já não é mais futuro certo, é um futuro incerto. Quando é futuro incerto, você passa a usar will. I will probably. E repara que o probably vem depois do will, tá? Atenção aqui, ó. I will probably travel abroad in 2 years. In 2 years, ou seja, dentro de 2 anos, é um futuro mais distante. Um futuro distante acaba sendo um futuro não certo. Então, quando está falando de futuro distante, você vai usar I will, tá bom? E você, quando que você vai estar viajando para o exterior? Você não precisa estar fazendo intercâmbio, pessoal. Você pode estar usando o seu inglês numa viagem internacional, conversando com gringos, sabe? É bacana usando inglês no dia a dia. Faz toda a diferença, tá? Então, mais uma vez a frase, I will probably travel abroad in 2 years. Começa a preparar, planejar sua viagem internacional, hein? Vamos para mais um exemplo aqui. I will increase my salary next year. I will increase my salary next year. Eu aumentarei o meu salário no ano que vem. Eu aumentarei o meu salário no ano que vem. Repara que eu estou falando a palavra com I will increase. Então, eu aumentarei. Quando eu falo will, eu aqui não estou dizendo... eu estou querendo dar a ideia de que no ano que vem, daqui, de hoje até o ano que vem, muitas coisas podem acontecer. Então, é um futuro mais incerto, tá? Então, will geralmente é usado para falar no futuro mais distante ou um futuro incerto. E atenção à pronúncia. Essa daqui não é uma aula de pronúncia, mas eu já vou dar uma dica importante. A palavra will, a pronúncia é will, tá? Então, atenção. E agora eu vou passar uma coisa aqui que muita gente não sabe, e é onde eu, morando aqui fora, morando no exterior, uso o will dessa forma o tempo inteiro. Então, imagina essa situação. Você vê uma senhora, ou um senhor, vamos pensar aqui numa senhora, tá? E ela está com uma sacola pesada, e você quer se oferecer para ajudar essa pessoa. Como que você falaria para essa pessoa que você vai carregar a sacola para ela, tá? Você falaria assim em inglês, ó. I'll carry that bag for you, ma'am. I'll carry that bag for you, ma'am. Repara que eu falei I'll carry that bag for you, ma'am. Quando eu falo I'll carry that bag, na tradução no português seria eu carrego essa sacola para a senhora. Eu carrego essa sacola para a senhora. Só que no inglês, quando você fala I will carry, você está falando de uma vontade sua, uma decisão que você tomou do nada, algo espontâneo. Quando você tomou, o will, ele está relacionado também àquele futuro espontâneo. Você tomou uma decisão e vai ajudar aquela pessoa, tá? Decidiu fazer algo do nada, que é uma vontade, você pode usar o will, tá? Só que aqui mais uma dica de pronúncia, hein? Eu vou criar algumas mini aulas específicas só de pronúncia, hein? Fique atento, vão vir em breve. Mas aqui, I will, quando você junta, você fala como I'll, tá? I will, I'll. I will, I'll. Então fica, I'll carry that bag for you, ma'am. E a palavra ma'am significa senhora, tá? Ma'am. Os lábios se fecham, ó. Ma'am, tá? Não é man de homem, não é ma'am de senhora, tá bom? Agora vamos imaginar que você quer saber o que a pessoa, onde essa pessoa vai viajar, né, nas próximas férias dela. Você quer saber onde essa pessoa vai nas próximas férias. Então, imaginando que isso é um futuro distante, você faria então a seguinte pergunta em inglês. Where will you go on your next vacation? Where will you go on your next vacation?
imaginando que é um futuro distante, que você ainda não tem certeza do que vai acontecer ou não, tá bom? Agora eu preparei uma palavra aqui que muita gente não conhece em inglês. Muita gente não sabe que a palavra will tem vários sentidos. E aqui eu vou deixar mais um, tá? Mas tem muitas coisas ainda mais para serem exploradas sobre essa palavra. Eu quero explicar para vocês a palavra willpower. Willpower. E geralmente você sabe que a palavra will significa futuro, mas aqui é diferente. Will também significa vontade, tá? E willpower é a força de vontade. Você precisa de força de vontade, pessoal, para usar isso que você está aprendendo aqui, tá? Eu estou passando muitas informações, tá? Então você precisa de ter willpower, de força de vontade, mas não é só isso. Você precisa de boas estratégias e é isso que nossa equipe da Happiness fornece para você. Repara que nessa mini aula eu estou simplificando coisas que por aí levaria muito tempo para você aprender. Essa é a missão da equipe Happiness, é criar um mundo melhor através da educação. Você já deve ter percebido isso nos nossos vídeos, né? E se você estuda na Happiness, use tudo que você aprendeu aqui. Não adianta só assistir um vídeo, você tem que usar isso em conversação, sabe? Fale cada vez mais em inglês. Aqui eu estou usando em português, eu estou falando português porque é uma explicação, mas numa aula na Happiness é de conversação em inglês, é aplicando isso. E se você não estuda na Happiness, tá esperando o quê? Tá cheio de escola aí que promete, promete, não entrega. Não adianta você ficar só assistindo o vídeo na internet, você tem que conversar e dialogar e aplicar isso que você está aprendendo aqui nessas mini aulas, tá? E uma outra coisa importante, eu preparei para você um guia de aprendizagem que ele vai mostrar os 3 erros que impedem você de falar inglês fluentemente mais rápido. Então, pega o link na descrição, vai no nosso site, baixa e começa a ler. Faça os exercícios que vai ajudar você a falar inglês mais rápido. E mais uma vez, obrigado por estar acompanhando o nosso canal, obrigado por estar assistindo esses vídeos. Espero ver você no futuro próximo na nossa escola. Speak in English with me and with my team.